Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast relativo a questões condominiais. Peço a vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho, as notificações. Se tiver tema importante, que vocês passam para que a gente possa discutir. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de conversar com meus dois novos amigos. Nos conhecemos semana passada, dois empreendedores da cidade, incorporadores da linha da empresa Doro Incorporações, o Cassiano e o Gabriel. E dizer a vocês o seguinte, para mim é muito interessante trazer vocês, porque vocês são muito jovens, e eu tive a oportunidade de conhecer a empresa de vocês. Muito bacana, vocês estão de parabéns. Mas o que levou vocês a entrar? Vocês têm informação relativa à engenharia civil? O que levou vocês para empreender nesse segmento? Bom, muito obrigado, primeiramente, tá, pelos elogios. Eu sou formado em administração de empresas Sim. e meu irmão Gabriel é engenheiro civil de formação. O que levou a gente para esse ramo foi mais um âmbito de necessidade, de vontade de mudar de vida, de crescer, prosperar. Eu trabalhava no banco na época, fui bancário 8 anos. Qual banco? Itaú. Eu fui do Banco do Brasil. Foi do Banco do Brasil? Então nós temos descendências bancárias. Aham. E aí eu fiquei 8 anos no banco e na pandemia passamos um momento de dificuldade financeira muito forte na família, envolvendo até meus pais, que dependiam de comércio. Eu Uhum. no banco tinha uma certa estabilidade. Vocês são natural. Desculpa te cortar. Você é de Matias, vocês me falaram, Natural né? de Matias Nossa família Valverde. de Sim, Matias. desculpa. Matienses. Matiense. É, Faz parte da grande Juiz de Fora. É isso aí. exatamente, muito perto. E essa necessidade de buscar uma situação financeira melhor para dar um suporte para nossa família em momentos de necessidade, que foi onde a gente se viu no momento da pandemia, no momento de caos, de necessidade, e muitas vezes no caos é que nascem, As né, as oportunidades. oportunidades, as melhorias e as criações. O meu irmão estava na faculdade e eu chamei meu irmão e vamos iniciar. Iniciamos, chegamos a fazer prestações de serviço de construção civil. Nesse Como momento eu saí. terceirizado? Sim, sim, fizemos a agência bancária do Banco Sicoob de Matias Barbosa, e nesse momento eu fiz a transição da carreira bancária para a carreira empresarial na gestão administrativa da empresa, juntamente com o meu irmão, que estava ali no período de faculdade e que foi evoluindo na empresa, e quando ele se formou, ele já estava, né, a empresa já estava até mais estruturada, e hoje ele é o Vocês responsável trabalharam então técnico. começaram então nesse segmento como prestador de serviço, na verdade? Prestador de serviço e execução de obra própria. Fizemos um centro comercial em Matias, ao mesmo tempo prestávamos serviços e depois entramos nessa área de loteamento, né? Aham. E nos Horizontal. Isso. horizontal, condomínios horizontais, né? A gente fala loteamento, que é o dito popular, mas É, os Claro. nossos produtos são voltados para condomínio horizontal, tudo nessa área mesmo de urbanismo. foi um processo. Aliás, primeiramente, boa noite, né? Que eu não me anunciei aí. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Eduardo, Prazer, de é estar nosso. aqui hoje, né? Mas assim, eu diria que foi um processo, né? A gente iniciou como uma empresa prestando serviços. A gente chegou a executar uma casa, fizemos uma casa para venda, Aqui? em Matias. Matias. Uma Construção casa de alto padrão. uma casa de alto padrão de construção nossa. Prestamos serviço da construção do Cicobi também. E aí a gente colocou o pé no ramo de loteamentos, condomínios horizontais. E Aham. desde então que a gente ingressou nessa área, a gente nichou. Então hoje a gente não trabalha mais com construção de casa, com prestação de serviço para terceiros. Nós trabalhamos somente na área de Com incorporação. loteamentos e condomínios horizontais. Trabalhando só com incorporação. Aham. Entendeu? Vocês já tinham o imóvel para incorporar ou foram Então, o dizer? primeiro imóvel era da família, né? Era do meu pai, na realidade, não era da família, era só do meu pai, que ele adquiriu uma fase da vida dele como investimento, Aham. e devido a essas crises financeiras, a propriedade estava abandonada. A sede estava deteriorada, não tínhamos dinheiro para poder manter ali os pastos limpos, a propriedade cuidada e Era zelada. formada, mas não estava com o pasto cuidado, né? Isso Não aí. tava nada, longe disso, não tinha plantações, não, né, e faltava dinheiro pra gente, girar aquela propriedade, prosperar e tudo mais. Então, a gente viu um movimento crescente de condomínios e loteamentos vindo com a pandemia,
né? Isso Aham. aumentou muito as pessoas querendo buscar locais mais abertos, querendo sair dos apartamentos pequenos para uma residência, para uma casa, e enxergamos essa oportunidade. A gente já estava entrando nesse ramo de construção, já tínhamos feito um prédio comercial, um centro comercial, já tínhamos feito uma agência bancária. Então a gente pegou, Já tinha uma expertise. já tinha uma equipe que já trabalhava para a gente, mas tudo ainda muito embrionário, muito pequeno. Dessa forma, a gente resolveu dar o pontapé inicial, que foi a primeira fase do Reserva Boa-Fé, na propriedade que a gente já detinha em Belmiro Braga. Um Entendi. condomínio voltado para casas de campo, segunda moradia, que na época que a gente lançou foram 105 unidades, 110 unidades, perdão. Aquilo estourou, porque foi um momento pós-pandemia, nós lançamos ali final de 2021 para início de 2022, que foi quando a gente startou mesmo a nossa empresa de urbanismo, e aquilo foi um movimento, foi um sucesso total o lançamento. E aí Uhum. depois disso vieram, né, as evoluções, nós adquirimos outras propriedades, temos um empreendimento agora também em Matias, com a mesma proposta, que é um condomínio horizontal, que é hoje o que nós somos especialistas. Qual que é a maior dificuldade quando você vai empreender num segmento desse, de condomínios horizontais ou associação, o que der? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? É burocrática? Como é que funciona? Posso falar? Ó, eu acho que eu posso dizer que a maior uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é com relação a você conseguir encontrar a terra ideal para você desenvolver um empreendimento, não só no que diz respeito à viabilidade técnica e executiva do empreendimento, quanto à viabilidade, de parceiros, assim, pessoas que estão dispostas a fazer um negócio. Hum, Então, assim, de muito diferente do que você vê num condomínio vertical, sim, para um loteamento, você está lidando ali com a expansão da cidade. sim. Então você movimenta uma área muito grande, o trâmite, para você, desenvolver esse projeto é um trâmite muito oneroso, envolve muitos órgãos, então é algo complexo. Então você encontrar a terra que consegue bater todas essas características e ainda seja uma possibilidade de negociação de parceria ou de compra, eu diria, eu acho que é das partes mais difíceis hoje aí do nosso negócio. E a burocracia também deve ser um troço complicado, né? Viabilizar e aprovar é muito difícil. E na Questões execução, ambientais, né? questões ambientais, questões urbanísticas, Uhum. detalhes técnicos urbanísticos. E na nossa região a gente tem um pós, né, um contra muito forte, que é a questão topográfica de Minas Gerais. É. É muito, Morrado. muito morro, em alguns pontos fica muito difícil de viabilizar com que esse empreendimento seja feito, Uhum. por questões técnicas, por custos, por legislações que às vezes impedem metragem de terreno, inclinação máxima. Então, eu acho que desde a viabilidade ali, de encontrar a área ideal que passe em toda a viabilidade até a aprovação, eu acho que é um grande ponto de Vocês dificuldade vão que a em gente tem. carreira solo ou buscam parceiros? Carreira solo, nossos empreendimentos é 100% Então nossos. vocês compram o terreno e empreendem, Ou no caso. então, hoje os nossos empreendimentos do que nós temos hoje, as terras foram compradas, mas nós também podemos fazer parceria com o dono da terra. Mas o Aham. empreendimento é nosso. O dono da terra, ele entra, como a gente diz o nome técnico, de terrenista. Ele só entra com a terra. Todo o resto, trabalho, aprovação, gestão, construção, marketing, fica a cargo da nossa incorporadora. E quem que idealiza, assim, por exemplo, quando você enxerga um terreno, quem que idealiza? A parte de Então, engenharia, vocês têm um Você fala o projeto urbanístico. não, eu conceituação, digo né? quando você passa por algum lugar e fala: "Pô, ali dá". O que que te faz levar para determinado lugar ou outro? É questão de relevo, proximidade com a cidade, existência de água? O que que te encanta? O que que encanta as pessoas num condomínio, num empreendimento desse? Bom, um pouco de cada, do que É, você falou aí. Eu acho que a localização, né? localização é extremamente importante, tá? É o ponto número Não um de pode ser qualquer perto nem muito longe, né? o ponto número um de qualquer empreendimento imobiliário hoje é a localização, seja prédio, seja casa, seja loteamento, seja condomínio, a localização é o primeiro ponto. Depois disso, a gente vai fazendo as outras filtragens, se a topografia é favorável, se a área é útil, o custo de implementação é vai ser alto, vai ser viável. E tendo passados por alguns crivos, algumas análises, principalmente da região que a gente já conhece muito bem, a gente leva o nosso time de conceituação. Eu, meu irmão, vai o nosso arquiteto, vai o nosso engenheiro projetista, o nosso topógrafo, aquele time ali que vai ajudar a gente a conceber e criar aquele produto até E tem chegar aceitação? à fase final.
Aceitação como assim? As pessoas, compram essa ideia de condomínio horizontal ainda hoje? Porque a gente vê um monte de predinho que é agora estúdio. Sim. E aí você fala, pô, aí você tem outra ideia que seria os eu particularmente gosto muito mais de condomínios horizontais do que apesar de ter prédios tops, mas eu gosto mais de casa porque eu fui criado em casa. Tem aceitação quando vocês lançam, a aceitação é válida? Na realidade, o que a gente tem visto hoje é que há uma tendência maior das pessoas quererem migrar dessa parte que você falou, do predial para esses condomínios horizontais, porque você está fugindo do adensamento e você aumenta muito a qualidade de vida das pessoas. Sim. Hoje você entra num prédio popular, Minha Casa Minha Vida, as pessoas ficam separadas a 2 metros de distância, uma em cima da outra. Quando você está num condomínio horizontal, você tem uma privacidade muito maior. Uhum. Entendeu? Você tem um contato mais próximo com a natureza. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, é um movimento contrário, das pessoas quererem sair do predial e começarem a migrar para os condomínios horizontais como uma nova alternativa de qualidade de vida. Aham. Entendeu? Vocês estavam comentando a gente estava conversando aquele dia, lá em Belmiro Braga, parece que a coisa cresceu tanto que parece que até vai se torna um bairro, uma coisa assim, É. né, que ganhou um corpo. E vocês entram com tudo? Iluminação, Tudo. arruamento, tudo? Toda a obra de infraestrutura para transformar aquilo que era pasto, que era mato, numa cidade, numa cidadezinha ou num condomínio, rua, meio-fio, calçadas, drenagem, distribuição de água potável, distribuição de rede de esgotamento, iluminação, área de lazer, portaria, tudo nós entregamos pronto e vendemos os lotes vagos, os lotes Entendi. vazios, as unidades Qual imobiliárias. período do momento que você idealiza a entrega, quanto tempo leva em média? Olha, porque assim, é uma pergunta muito variável, a resposta dela chega a ser muito variável, porque o ciclo geralmente de aprovação, desde do momento que a gente fechou a terra ou com parceria ou na compra, até o empreendimento estar aprovado e pronto para ser lançado no mercado, dura mais ou menos de 18 a 24 meses, Entendi. dependendo da Para cidade, ele estar pronto. para ele estar pronto para Isso. Para lançar. lançar. E E do as obras lançamento geralmente mais isso, 30 meses. entendi. Tá? Que a gente pede, nós, como incorporadora, adora, a gente pede geralmente 30 meses de execução São de obra 5 para anos, entrega. É Um um prazo período aí, muito longo. um ciclo de 5 4 a anos. 5 anos aí. Entre do momento que se idealiza até o período da entrega. É, exatamente. Exatamente. E as vendas são financiadas? São financiadas, financiamento direto. Você vai falar como que funciona? Não é um financiamento bancário convencional. Quando a gente lança um empreendimento, a gente faz as vendas antes do início das obras, Sim. né? Você vende, é como se fosse vender um apartamento na planta. Só que você está vendendo um lote na planta. Você está vendendo antes das vias da infraestrutura ser executada. E o Ah, financiamento que o cliente assume é direto com a gente. Então não envolve uma instituição bancária. Ele vai pagar as parcelas, tudo com a incorporadora. vocês levam em conta a questão ambiental na hora que vocês idealizam Sim, tem que ser levado, tem que ser não, mas levado. independente da legislação, vamos dizer assim. A Doro tem como conceito a questão de preservação ambiental? Sim, com Tem. certeza. Essa questão de aproximar o ser humano da natureza e buscar essa O conexão equilíbrio? e o equilíbrio, preservar as áreas verdes do empreendimento, além de ser lei hoje, né? É algo que agrega valor ao seu produto. Então, muitas das vezes não adianta. Você tem uma área verde lá no meio do seu empreendimento, você pode valorizar ela, fazer uma trilha ecológica, Sim, fazer um pomar em volta da mata para as pessoas se ambientarem, fazer uma pista de caminhada ao redor. Todo mundo gosta. Do que, sei lá, com um monte de máquina arrancar aquela mata toda e fazer lote. Você tá, sim. entendeu? Você não tá criando Se não aquela agrega experiência, valor, não né? agrega Isso não valor. é Se não agrega. urbanismo. Isso não é Aham. urbanismo. Você não está desenvolvendo um conceito de urbanismo. Antigamente, acho que tinha essa visão muito de pegar, abrir uma rua de qualquer jeito, fatiar as unidades e vender, mas isso está mudando, isso está acabando. Então, hoje em Aham. dia, quando a gente conceitua um projeto, a gente pensa muito no urbanismo, de como que vai ser a convivência dessas pessoas naquele condomínio futuramente. Qual que é o contato que elas vão ter com a natureza? Como que elas vão, não só com a natureza, mas em se relacionar. Entendeu? Então, isso tudo ele é levado durante a conceituação do produto. É até Entendi. uma tendência que a gente vê é que hoje em dia os condomínios eles estão começando a ser mais projetados
para as pessoas e não para os carros. Então você vai começar a ver calçadas maiores, as áreas de interação estão ficando cada vez mais elaboradas. Você vê os condomínios que estão lançando, você vê clubes mais bem desenvolvidos, as áreas comuns estão ficando cada vez maiores e mais bem preparadas para receber a população como um todo. Então acho que isso é a tendência mesmo do futuro. E no de vocês lá, vocês criam áreas de lazer também, Sim, essas todos coisas? os nossos eles são bem recheados É, De área de de lazer. áreas de lazer. tem O bastante nosso coisa. empreendimento de Matias, inclusive, ele tem dezenas de áreas de lazer. Tem trilha ecológica, piscina, clube, área para costela no chão, tem campo de futebol, quadra de beach tênis, fute-mesa, ping-pong, sala gamer para adolescentes, Academia, tem academia completa, entendeu? Vai ter Isso em também. Matias. É, Matias. inclusive nós levamos para lá algo nessa segunda fase que é novo, não tem em condomínio nenhum na região, que nós chamamos de cantinho off-road. Por ser um Ó, que local que legal. é um local que está próximo da cidade, mas ao mesmo tempo fora do adensamento ali popular, nós vamos dar um quadriciclo para o condomínio, onde a pessoa consegue alugar aquele quadriciclo do condomínio, Pra bater o brincar ali. cartão e pegar 1 hora de passeio no quadriciclo, né, com uma taxinha lá que o condomínio vai cobrar, mas o quadriciclo vai ser do condomínio, vai ter um galpão para estacionar o quadriciclo, ele vai ficar Esse guardado lá. empreendimento é para quando? Assim, nós já lançamos, né? A primeira fase já está mais ou menos aí uns 50% de obra adiantado e acabamos de lançar a segunda fase dele. Nós faseamos, né? Lançamos em Sim. fases de um mesmo condomínio. É até mais legal porque você vai também capitalizando, né? Porque, pô, o investimento é alto O também. investimento é alto e você vai capitalizando, você vai sentindo o mercado, porque o mercado ele tem um teto de absorção. Então não adianta você pegar, igual esse condomínio nosso ali, 430 lotes e colocar 430 lotes no Não vai, mercado né? que ele não absorve. Então a gente fazia ali uma fase com 140, outra fase com 150. De acordo com as fases, nós vamos sentindo o mercado, precificando as fases de maneira ali progressiva, né? Para quem comprou antes, quem comprou nas primeiras fases, paga mais barato do que quem comprou nas segundas fases, né? Porque o lote ele tem uma progressão de Aham. preço. E como é que lida quando você. Porque isso aí você tem uma coletividade. Vocês, quando vão fazer essa entrega, as pessoas fazem a adesão. A gente estava conversando, né? A associação, eles participam, eles têm ciência que estão participando e que tem que contribuir depois. Sim. Porque chega um momento que vocês vão sair do circuito. Sim, sim. Esse de Matias, no caso, é um exemplo que ele já é vendido como condomínio, já a associação de condomínio, o condomínio já registrado ali, averbado em cartório. Então, o Sim. cliente já é vendido, já é orientado desde o momento da compra que aquilo é um condomínio, o funcionamento normal de um condomínio, como Que vai ter uma taxa, tem etc. uma taxa condominial de administração, a gestão interna é de responsabilidade dos condôminos, com um síndico eleito, né, uma Uhum. empresa de gestão condominial que são vocês, né, que Se Deus fazem quiser. a nossa gestão condominial. É. Mas tudo isso já é bem, né, o cliente ele tem que ser bem orientado ali desde o momento da compra. Tem inadimplência? Como é que é isso? Hoje, o mercado, como é que tá? Tem inadimplência. Tem, né? É. Tudo tem inadimplência. Mas Tudo tem hoje, uma certa inadimplência. hoje tá mais, menos? Tá ruim o mercado? Não tá? Como é que tá? Então, na experiência, é muito difícil porque nós não estávamos no mercado há muito passado, né? Há muito Sim. tempo atrás. Mas a gente tem sentido que a inadimplência, ela é uma inadimplência padrão hoje. Bom, nos Que você nossos consegue administrar, no caso. consegue É. administrar. Falou a palavra que tá. Bom, nos nossos casos, nós fazemos a venda dos lotes, tá? Sim. A venda dos lotes, parcelada conosco, nós não sentimos muito inadimplência. A nossa taxa de inadimplência hoje é baixa. Fica na casa dos 4 a 5%. Muito baixo. A nossa inadimplência de compra. Porém, nós não fazemos a gestão condominial. Então, o número de taxa de inadimplência na gestão do condomínio, a gente não tem na ponta da língua para te falar. Mas creio eu que deve girar em torno ali de no máximo 10%. Não, mas quando eu me referi, eu falei justamente na questão do pagamento mesmo. Das unidades Das imobiliárias. unidades imobiliárias. Na verdade é Porque o seguinte, 4 tá bem. 4 É. a 5%, Por em que alguns que- meses é. oscila, mas fica nessa É média. porque não vira desculpa, ele não vira o devedor quanto mais, né? Porque É. hora é você, hora sou eu. Né? O ruim é quando é sempre o mesmo. Exatamente. E assim, acho que os dois pontos principais para a gente conseguir manter uma taxa de inadimplência baixa, o primeiro é a cobrança, né, cara? A cobrança Aham. tem que ser em cima. O cliente não pode, como é que fala? Esquecer de pagar o boleto e ele simplesmente não ser lembrado disso. Então, a cobrança frequente ali, eu acho que ela motiva o pagamento. E também, nos nossos empreendimentos, as unidades imobiliárias elas são postas como garantia do financiamento.
Então o cliente existe o risco ali dele perder o imóvel se ele não honrar com a dívida dele. Então acho que isso é um grande motivador ali a não deixar aquela dívida se estender muito, sabe? Entendi. E E, aí você vai administrando ela, né? e hoje, Exatamente. assim, tem o cliente, na realidade, quando ele não paga, ele só tem a perder. Porque existe o processo de negativação, tá? Existe também a perda do imóvel, o prejuízo financeiro do cliente. Então, assim, nós hoje não tivemos nenhum ajustamento de contrato. Todos os clientes Que que bom, hein? realmente não conseguiram pagar, nós fizemos o distrato, retomamos o lote, nós inserimos o lote no mercado. Acaba que, dependendo do momento de obra do empreendimento, o lote é inserido num preço mais alto do que até ele foi vendido e acaba sendo vendido de novo, porque as obras mais avançadas, É lógico. o lote tem que ser A pessoa valorizado. enxerga, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e a gente mantém uma taxa de cobrança, uma taxa de inadimplência baixa, porque nós mantemos a nossa cobrança muito assídua e o cliente também é muito bem orientado desde o momento da compra. Até o nosso time de vendas, os corretores, isso tudo é muito bem orientado. Igual hoje, na incorporação imobiliária comum, tá? O distrato, você pode reter 25% do valor pago, o restante é devolvido para o cliente em até 180 dias, né? Uhum. Se eu não me engano, é 180 dias ou 90 É, dias, tem um prazo para para defesa do reposição. consumidor, né? Isso. É. Mas o incorporador retém 25% de multa, tá? Então, ou seja, o cliente perde. Claro. Só que nos nossos empreendimentos, por ser condomínio, nós aderimos a um modelo de negócio que chama-se patrimônio de afetação, Sim. tá? Com esse patrimônio, a gente consegue atingir o RET, né, que é um regime especial de tributação, e saiu uma normativa nova que quando você adere ao patrimônio de afetação, nos distratos imobiliários, você pode reter 50% de multa ao invés dos 25% anteriores. E a devolução dos outros 50% restante ao cliente, ele só vem depois da obra pronta. Sim. Porque você fez um patrimônio de afetação. Então, aquele dinheiro, aquele valor que entra, ele é feito para execução da obra. Sim. Você não Então, pode a destinar para outra prioridade coisa. é a execução da obra do empreendimento e ele tem que ser resguardado ali judicialmente, administrativamente. Então, o cliente vai ter 50% de retenção na multa, os outros 50% pode, depende da incorporadora, mas pode ser, por lei, devolvido somente ao final da obra, para que não prejudique a execução da obra do empreendimento. Então, assim, acaba que o cliente, ele realmente ele tem que ser muito bem instruído no momento da compra para que ele faça a compra muito ciente do que ele está Para entrando. não perder Para ele metade. também não perder. Então, assim, a compra tem que estar dentro do orçamento dele, tem que ser Sim. uma compra que não é só movida por impulso, e ele tem que estar muito bem orientado, porque realmente ele perde. E por mais que o incorporador trabalhe dentro das normas, tire juros, flexibilize, o cliente acaba perdendo dessa forma. Entendi. Na verdade, isso é uma medida que ajuda a incorporadora e muito mais os outros moradores que compraram. Sim. Porque você garante que aquela verba que está entrando, ela vai ser destinada às obras, entendeu? Então não vai correr o risco Num das desvio. obras atrasarem, de ter um desvio, Porque todo mundo parou de pagar. porque todo mundo parou de pagar. Então, assim, esse foi um mecanismo que veio para somar, né? Uhum. Ajuda tanto quem está executando quanto quem são os compradores. Existe a obrigatoriedade da reserva, mas pelo menos você tem a garantia Sim. da integralidade dos 50%. Exatamente. E você pode segurar para. Claro que a incorporadora tem que fazer a devolução do valor, mas isso garante com que, por exemplo, numa situação de alta dos juros, crise financeira, o país passe por certas dificuldades, igual o nosso país já passou no passado, que um incorporador não tome ali 50%, 60% de inadimplência numa carteira e prejudique os outros que estão pagando, porque às vezes falta Até porque o caixa, falta empreendimento para recurso. também. Exatamente. Se você tiver inadimplência alta, você não tem perna para seguir. Não Exatamente. adianta. Aí Os valores, o fluxo é muito alto, né? porque parte do empreendimento é para colocar na frente, depois que você consegue tirar o seu resultado lá. Exatamente. Eu acho bacana. O ticket médio lá que padrão de. 85 mil, mais ou menos, nosso ticket médio hoje. Entendi. né? Então Temos lotes de 115, 120, temos lotes de 105, temos lotes de 70, 75. o que é bem Varia acessível, então. muito bem acessível. Varia muito em relação à metragem e topografia dos lotes. O Sim. mais impactante dentro do condomínio. Área útil, hoje né? A famosa área é. útil. Exatamente. Área útil. Era útil. Isso é bacana, porque quem está comprando já tem uma noção exata, né? Do que Exatamente. tem. Exatamente. E tem, vocês esse de Belmiro já foi entregue? Já tá Já, a primeira e a entregue. segunda fase já foram entregues. Você entrega cercado ou só com marcos? Cercado. Né? Cercado. Não, eu digo os terrenos? Ou Não, os terrenos, marcos, né? terrenos com marcos. Só os marcos. Em volta Porque do é condomínio horrível quando fechado. começa a mexer, né? Colocamos um marco em cada vértice, né?
E o cliente cerca, mura da Não, sim, forma porque como ele quando o achar. cara deixa de passar de o marco mexe, né. Uhum. Com o tempo ele tomba, Sim. É, Sim, e mas aí quando nós fazemos a sim. entrega, a gente remarca todos. sim, A mas gente cada um a partir daí toma responsabilidade É seu. isso aí. Exato. Aí ele já assume. Exatamente. Que é para não ter a gente gosta de fazer a remarcação, para entrega, para não ter aquele disse-me-disse, né, de falar: "Poxa, quando eu comprei estava Comprei de um ali, não comprei jeito, assim. agora tá de É. outro". A gente marca os lotes para vender. Durante as obras cai muitas estacas, porque a máquina É derruba, lógico. né, Animal às vezes normal. contém, né. É, É, isso aí, às vezes algum animal entra, mas muito é máquina, mas as máquinas sempre derrubam, quebra, e aí depois, ao final, nós remarcamos todas as No unidades. dia da entrega, né. No dia exatamente. E lá quando você vai, vocês vão entregando direitinho, vocês têm padrão de construção exigido no contrato? Tem, para tentar manter uma dinâmica, né, de construção? Sim, sim, tem que ter. Tem que ter, porque senão fica muito a Deus dará o condomínio, né, e às vezes pode surgir. Acho que todos os nossos clientes, quando compram, eles estão bem intencionados, mas o padrão ele serve para também motivar a pessoa a fazer algo melhor, para que não apareça um barraco, às vezes do lado vamos supor que você compra um lote, você quer valorização, você quer um ambiente agradável, Claro. você quer um condomínio bonito, então as construções têm que estar bonitas. Telhado, né, É, estabelece padrão Exatamente. telhado. isso, altura, recuo. É, a gente monta um regimento interno construtivo e apresenta isso para os clientes, para eles já terem uma noção. Até para quando for contratar o arquiteto para desenvolver o projeto, já seja um projeto que vai ser compatível com o empreendimento, entendeu? Sim. Então acho que isso ajuda muito a dar um direcionamento ali de como que as coisas vão Até fluir. você acaba até ajudando também quem compra, porque às vezes a pessoa compra e não tem muita noção. É, O exatamente. chato é quando o cara às vezes compra para investimento, que aí quem compra depois dele já não tem talvez a cultura de quem comprou. É, É, Aí você tem que fazer essa adequação, né, porque é, sempre tem uma pessoa ou outra que pisa na bola, né, é. dá aquela é. Tem que ter um atrapalhada. monitoramento ali, né, um acompanhamento. E esses 2 empreendimentos são fora, então um é em Belmiro e o outro em Matias, né. Isso. Vocês têm algum prédio, você já falou que você não fez. Não. Tem algum outro que vocês estão idealizando para o Juiz de Fora ou não? Não, ainda não. Não. Ainda não. Mas, assim, nós estamos abertos a trabalhar na cidade de Juiz de Fora, apesar da gente entender que aqui existe uma certa dificuldade com a topografia, né? Muitas áreas já foram ocupadas aqui na região, nas boas regiões. Então a gente tem se especializado nas cidades do interior, onde a gente tem tido uma maior facilidade em viabilizar empreendimentos, devido à topografia, principalmente. Mais áreas também, cidade interior são É, menores, né. exatamente. Juiz de Fora já é uma cidade que tem sido bem ocupada, né? E é igual você Sim. falou assim, as áreas que não estão ocupadas normalmente têm uma declividade muito acidentada, e isso complica muito o O trabalho. valor também, eu acho que o valor é muito, Muito elevado para é, áreas que muitas das vezes, você né, tem que não gastar vão dar o muito, né. retorno É, necessário para aquilo ali. Mas a gente tem uma área em Juiz de Fora, Sim, tá? Que já estamos aprovando empreendimento, a gente só não pode revelar onde claro, ainda, claro. mas é um empreendimento que vai vir só daqui uns 2 anos. Como eu te Que disse, ba aquele ciclo é longo. sim. Então vai ser um empreendimento para daqui 2 anos e meio. Vocês devem ter notado, o Juiz de Fora está tendo muito empreendimento de galpões, né. Você já Sim, viu isso? na beira da Isso BR. isso também é uma coisa bem interessante, vocês que gostam Sim. do setor. Você acha que a tendência, porque a gente estava conversando agora há pouco com a Adriana, que eu te apresentei, a gente fala muito de estúdios. Eu não sei, vocês fazem pesquisa para saber qual é a tendência, se é migrar para condomínios ou para estúdios? Porque o Juiz de Fora é diferente de Matias e Belmiro, né, com Sim. são certeza. perfis diferentes, né. Qual que é a tendência? Vocês têm acompanhado isso, Então, não? eu acho assim, o mercado imobiliário, ele é cíclico, e as tendências elas vão mudando ao longo dos anos. Aham, O metro quadrado imobiliário está ficando cada vez mais caro. Isso é um dos motivos dos imóveis estarem menor, porque muitas vezes a renda das pessoas não tem acompanhado o crescimento dos valores dos imóveis. Então a tendência é de atrair, de melhorar a liquidez nos produtos imobiliários, os empreendedores diminuir os imóveis, porque é muito mais fácil você vender um produto de 300 mil do que um produto de 1 milhão. aham. E o imóvel, por estar caro, o custo com obra está caro e o custo de aquisição de terreno está caro, um imóvel maior, o preço tem que vir maior e a aceitação do mercado dele tende a ser um pouco mais lenta, menor. Uma outra mudança que eu tenho visto significante no mercado imobiliário também é a diminuição das famílias. É, os clientes hoje têm buscado muito por experiências. Então, muitas das vezes, a pessoa ela não
diferente das gerações antigas que compravam uma casa, já reparou que nossos pais compravam uma casa e ficavam naquela casa a vida inteira. Sim. Hoje as pessoas elas buscam experiências, elas buscam praticidade, elas buscam facilidade. Então muitas vezes as pessoas mudam, tá num lugar hoje, muda para outro, muda para outro. Então essa diminuição dos imóveis na cidade, né, dos apartamentos, a gente sente que é um pouco de cada, né, é um pouco de cada item que foi se somando para que o mercado fosse direcionado por esse caminho. O custo com o imóvel, o custo com a aquisição de terreno, a diminuição das famílias, as pessoas mudando mais de imóveis, buscando mais acessibilidade nos preços dos aluguéis, né? Essa questão de querer viver de fato a experiência ali em si e não ficar Aham. mais fixado, enraizado no mesmo lugar a vida inteira. E eu acho que complementando até a linha de raciocínio, eu diria que esse movimento que a gente vê nas cidades grandes, dos apartamentos cada vez menores, as famílias diminuindo, a gente vê um reflexo disso também na parte de condomínios horizontais. Se você perceber, você percebe que os lotes também estão ficando menores com o passar do tempo. Hoje em dia, a pessoa não quer ter um lote grande porque sabe que vai ser muito oneroso para poder manter aquele A lote. A manutenção. manutenção dele é muito trabalhosa. Quando ela for executar a construção da casa no lote, hoje o custo com construção também é muito mais elevado. Então ela pensa 2 vezes antes de executar uma casa muito grande, algo que talvez ela não vai ter condição de manter, até mesmo tocar a obra até o final. Então a gente também está vendo esse reflexo dos lotes cada vez menores, diminuindo. Então, assim, acho que o que reflete na área de edificações também reflete na É, área dos condomínios horizontais. Antigamente tem muitos condomínios em Juiz de Fora que a gente via lotes de 1.500 metros, 2.000 metros quadrados, né? Isso hoje na cidade de Juiz de Fora acabou. Você não vê mais empreendimentos assim, os lotes estão É, ficando menores. Os 400, 500. imóveis estão compactos porque o custo do metro quadrado imobiliário subiu muito. Subiu no geral. Subiu tanto para terrenos para incorporar, tanto casas para morar. Então a tendência é imóveis menores, onde caiba mais no bolso do brasileiro comum. Se você sair um pouco para os extremos, você consegue terrenos melhores. Mas eu acho que todo mundo quer ficar empilhado, né. Nós moramos aqui no Estrela né, vocês moram no Estrela Sul e nós temos a nossa sede aqui. Aqui é tudo empilhado, Tudo né, e empilhado, aqui o metro quadrado é caro. cara. Pô, em compensação, se você desce um pouco, você compra um apartamento muito maior por um preço mais É o interessante. nosso caso em Matias. Nós atraímos clientes que desejam sair da cidade, tanto o Matias quanto o Belmiro, e ir para lugares mais distantes, onde eles conseguem um imóvel com metragem excelente, a um preço extremamente acessível, e que nós colocamos dentro dos nossos condomínios tudo o que ele precisa para que ele consiga ser assessorado ali na vida dele, no dia a dia. Clube, academia, área para prática de esporte, área de relaxamento. Ou seja, ao mesmo tempo que o cara está longe da cidade, ele tem tudo que ele precisa para viver bem dentro do Aham, condomínio, com um imóvel que vai atender às suas expectativas e que seja acessível ao preço do claro. bolso dele. É. Então, assim, nossos empreendimentos, principalmente o de Matias, foi uma até um pouco de surpresa para nós, porque nós idealizamos o nosso empreendimento 100% voltado para a segunda moradia, casa de campo. Foi um empreendimento de Matias. Então, Aham, cara, criamos tudo no condomínio que se o cara quiser passar férias com a família dele dentro do condomínio, ele não precisa sair de lá para nada. Ele tem toda a estrutura para viver num resort dentro do condomínio. E a gente percebeu que muitos dos nossos clientes estão comprando pra para fazer morar. a primeira moradia. E não a segunda moradia, que foi o intuito que a gente teve, porque esse cara tá muito bom. A metragem do lote hoje são lotes bons, tem lotes até de 1.000 metros quadrados, e com uma estrutura completa de condomínio, que são estrutura que nós vemos nos condomínios aqui da cidade, ou até um pouco melhor. Então, a localização é boa, é perto da cidade, não é adensado. Então, a gente tem visto que muitos clientes têm comprado para morar. Então, mudando um pouco até a perspectiva de criação inicial que foi do, É. do empreendimento. E é bacana, porque dá É, mais paz, né. é. Eu gosto de área, eu não tenho paciência para ficar muito enfurnado. Eu vejo os estúdios 30, 40 metros, pô, como é que É. vive assim? Não dá para nada. É Não dá para nada, impressionante, é uma loucura. Você impressionante. come quase que na cama que você dorme. A É, É, cozinha. tudo apertado demais, né. É, E se você exatamente. quiser ter um casamento ou um filho, qualquer coisa, você tem que mudar de você vai lá. ter que mudar. A Exatamente. rotatividade desses imóveis é muito alta. Você não consegue nem fazer amizade com os vizinhos, né? Porque troca de vizinho o tempo todo. É verdade. Cada hora é um vizinho novo entrando. E os estúdios têm as plataformas, né, os Airbnb da Exatamente. vida, então aí que
Aí que Gera gira mais. mesmo, né? Então, o estúdio, por isso que eles têm sido, eu vejo estúdios, eles têm sido muito criados hoje, aí idealizados para monetizar, para rentabilizar e para proporcionar experiências. Então, o cara tá num condomínio que tem Fica à tudo, vontade, Gabriel. lava já, tem tudo, tem área para lavar roupa, lavanderia, tem área para você fazer, pegar comida. Eles são ali muito experiências, mas de passagens temporárias. Para Aham. quem tá temporário na cidade, para quem tá numa fase da vida de construindo uma vida que não tem uma família, que é o estudante, e aquela pessoa que não consegue se enraizar, justamente por isso. Ele não consegue se enraizar num apartamento tão pequeno. E ele tá ali naquele momento de vida dele, que ele tá naquele apartamento, mas os outros momentos vão passar e eles vão mudando de apartamentos. Então, acho que a principal proposta dos estúdios hoje é essa. É a pessoa que está em momentos de vidas ali transitórios e que vão conseguir ter o imóvel acessível ao bolso e ao pagamento. Primeiro, é o Fusca, né? É É o o primeiro. Fusca, É o primeiro Que imóvel. é um Fusca caro, porque os estudos são caros também, É. né? Não é um Caro. Fusca barato, não. É, Que, Exatamente. Já pô, é. caro. Vocês Exatamente. pensam lá na segurança quando vocês montam isso? Sim, sim. Temos projeto de segurança, a gente pensa na segurança no total. Sim, É, porque o empreendimento ele não é murado como tem esses condomínios, ele é só cercado. Então, o de Belmiro é cercado. Sim. Tá? Só que o de Belmiro, boa parte dele é cercado por uma floresta adensada já. Uma mata mesmo. O de Então já tem uma divisa natural, né? Então, Proteção bloqueio natural. natural. Bloqueio- 80% do empreendimento é uma divisa natural. Ele é todo cercado de floresta. E o de Matias Barbosa também vão ser cercado, mas com cerca viva. Ah, sim. Aquela cerca viva vai Tipo ter um uma Sansão do campo, assim? Isso, é isso aí. A Vai ideia ter é uma essa mesmo. cerca ali em modelos, uma cerca fechada com arame, mais uma cerca viva para O fazer Sansão do esfriar. campo, se fizer, não passa nada. Passa nada. Fica pior que muro, né? Essa é a sensação do Ele dá um campo que eu vi. spin desse tamanho. Assim. É. E aí também tem o conceito da portaria, 24 horas, que a gente vai implementar no nosso empreendimento de Matias. Sim. Então você vai regular o acesso ali de quem está É. entrando, quem está saindo. Então, É. assim, a gente propõe também um monitoramento por câmeras. Então, a segurança é algo que a gente se preocupa. Apesar de um ponto positivo que a gente vê lá com relação a isso, é o fato do condomínio estar implementado na cidade de Matias, que tem a criminalidade baixíssima. Sim. Então, assim, comparado com o Juiz de Fora, eu diria que é super tranquilo ali a Nosso cidade. empreendimento ele não é passagem, ele é destino final também. Entendi. Então isso é muito importante. É. Só vai para lá quem tá indo para lá. É porque Matias é do lado de Juiz de Fora. Exatamente. 10 quilômetros, se não me falha a memória. Eu vou muito a bicicleta lá em Montserrat e volto ali. Então, É. eu gosto muito, acho Matias uma cidadezinha do caramba, viu? É porque não descobriram ainda. Inclusive é a cidade que mais cresce na Zona da Mata depois de Juiz de Fora é Matias Barbosa. Sério? E a cidade, sim, e outro detalhe muito importante, da Zona da Mata hoje, depois de Juiz de Fora, é a cidade mais rica da nossa região hoje, é Matias Barbosa, por causa dos polos industriais que tem na cidade, galpões, Ah, sim. fábricas, Mas Parque Sul, inclusive, em Matias, tem uma per capita. arrecadação, PIB per capita, PIB per capita, acho que é a segunda ou terceira de Minas Gerais aqui, em Matias Barbosa. PIB per capita é o entre os 10 maiores de Minas Gerais, em Matias. Uma cidade pequena que produz muito. Eu não sei te falar essa estatística, porque eu sei que tem Nova Lima, Uberlândia e tal, mas eu sei que Matias é uma cidadezinha bem interessante, assim, é muito Sim. perto, muito jeitosa e tal. Sim. Não, foi feito um estudo recentemente por uma empresa, saiu uma reportagem justamente falando isso. Porque existem cidades grandes igual Juiz de Fora, até mesmo Uberlândia, mas o PIB per capita é diluído entre muitos Sim, habitantes. você tem uma Então, riqueza, mas você tem muita gente. o número final não ficou tão alto. Matias tem um PIB per capita que ficou maior do que Juiz de Fora nesse estudo que foi feito. Eu só não sei falar. Acho que foi na tribuna. Base, Acho que foi divulgado na tribuna, Tribuna de Minas. Então, assim, porque é uma cidade que não tem muita diluição do resultado que ela gera. Inclusive, o Parque Sul hoje é um dos maiores polos industriais, talvez até de Juiz de Fora não tem um polo industrial igual tem um Parque Sul. Ainda, né? Tem se formado. Mas ali não tem indústria, tem? Lá é mais O Parque Sul, É. serviços, tem muito, eu acho Tem que a pedreira, a tem a Petra Sul, pedreira, tem as concreteiras, tem as tem a concreteiras, Natura também, de produção. tem a ali fábrica a Natura produz ali, Natura eu achei mesmo. que era só recepção E de... tem logística a caminho do Santos, né? Tem também a fábrica de camisinha, que é de produção, que é lá embaixo, Matias, ali perto da Balança. Ah, verdade. Tem uma fábrica de camisinha ali também. Então, assim, Matias é uma cidade de muito serviço, né? E é um ponto logístico
muito estratégico. Tanto o Matias quanto o Juiz de Fora, porque é cercado pela BR-040, está É. muito próximo ao Rio de Janeiro. Três Rios, que já é a primeira cidade do Rio de Janeiro, está a 30 minutos de Matias. De BR ele é 25 minutos. Verdade, é. Então, Matias é a penúltima cidade a chegar ao Rio, só tá antes de Simão Pereira. É Matias, Simão Pereira, e você já tá ali em Três Rios, Paraíba do Sul. Então, é um ponto extremamente estratégico, porque também não tá longe de Belo Horizonte e está mais próximo ainda do Rio. Uhum. Então, por ter o Parque Sul hoje, se você pegar a região, hoje o maior polo de produção industrial de galpões hoje é o Parque Sul, que está localizado em Matias Barbosa. 2 minutos. É. Que é 2 minutos. Que é Muito engraçado, bom. porque o Parque Sul, ele tá ao sul de Juiz de Fora, mas ao norte de Matias, É. né? E ele tá em Matias, então o nome dele teria que Era ser Parque pra Norte. É. Mas o sul fica mais chique do que Parque Norte, porque o foco é Juiz de, né? Sempre foi atender Juiz de Fora, não Matias. A referência como Juiz de Fora, mas dentro do município de Matias. Exatamente. Mas quem tem toda a arrecadação daquela produção que aquelas empresas, se você for unificar o faturamento daquelas empresas hoje, eu não faço ideia, mas deve ser valores altíssimos. Toda a arrecadação municipal é Vai pra destinada lá. a Matias Barbosa. Então, Matias tem uma arrecadação pelo porte da cidade que é maior do que outras cidades da região, como Simão Pereira, como Bicas, talvez. A arrecadação pelo porte é uma arrecadação que acaba sendo muito alta. Não, e é muito jeitosa, eu acho uma cidade muito jeitosa. Vocês, quando começaram, eu não vou tomar muito tempo, não, mas só para finalizar, quando vocês escolheram vir para o prédio aqui, vocês já estavam estabelecidos em outro local antes de vir para o Cela Sul? A empresa de vocês? Não. Ou já vieram direto para cá? Nós estávamos aqui no Rossi. Aqui. Nós gostamos da Zona Sul justamente por ficar próximo à BR, onde a gente É consegue ir com pertinho de nossos vocês também, né? É rápido, né? todos os Exatamente. nossos dois empreendimentos vai pela BR, tanto Belmiro quanto Matias. Então a gente precisava ficar próximo para não pegar trânsito, a gente residindo em Juiz de Fora. A gente resolveu, como a gente gosta muito desse bairro aqui no Cila Sul, a gente trouxe a nossa E sede. é onde está o nosso público, né? Nossos maiores compradores dos empreendimentos, apesar dos empreendimentos serem situados em outras cidades, é o público de Juiz de Fora, né? Então é Entendi. por isso que a gente acabou escolhendo a cidade de Juiz de Fora para fazer a nossa sede. Como é que chama o empreendimento de Matias? Qual o nome dele? Parque das Palmeiras, E o de Belmiro? Reserva Boa Fé. Todas elas são bonitas. Os dois nomes são bonitos. Obrigado. Que bom. Muito bacana. Bom que você Gostei. gostou. E o Parque das Palmeiras ficou bacana. O Parque das Palmeiras, a ideia foi criar um condomínio temático, né, onde toda a decoração e o paisagismo é voltado para as palmeiras. Então, tem palmeiras na portaria, todas as ruas com rotatórias com canteiros tem palmeiras, os clubes, é todo decorado e arborizado. Nós contratamos uma arquiteta paisagista para poder fazer toda essa decoração voltada realmente para as palmeiras. Porque a palmeira ela tem uma história de que ela remete ao paraíso, né? Sim. Então, quando você chega no paraíso, você imagina sempre aquela Sempre. rua É. cercada de palmeira e um coco. palmeiras, É né? isso aí. Uma palmeira e um E coco. mulheres belas se abanando com folhas de palmeiras. Então, a palmeira, ela remete ao paraíso. Então, a É gente verdade. resolveu trazer esse nome para que a gente pudesse trazer essa proposta mesmo para o cliente, que ele está chegando a um lugar onde ele vai ter paz, descanso, tranquilidade com a família. Chique demais. Ô, gente, a gente ficaria mais tempo aqui. Quero agradecer vocês terem vindo. Pedir a vocês que acessem o canal, compartilhem, acionem as notificações. Se tiver algum tema importante que vocês queiram que a gente escuta. O Diário de Condomínio é um canal através da Reis e Reis Associados, que é administrador de condomínio. Então, assim, tudo que vocês quiserem que a gente faça uma abordagem a respeito de temas relativos a condomínio, vida em sociedade, coletividade, pode trazer que a gente faz. E hoje eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo, são amigos novos que nós adquirimos e tomara que a nossa parceria dê certo por muito tempo. Amém. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado, tá, por terem vindo. Valeu. Ó, segue a nossa página lá no Instagram também, sim, por favor. @Doro Incorporações, tá? Se vocês quiserem acompanhar um pouco do nosso trabalho, a gente posta conteúdo lá diariamente e vocês vão poder conhecer um pouquinho do que a gente tem feito aí nos No últimos Instagram tempos. vocês têm, o canal é Doro Incorporações? O nosso Isso. Instagram é Doro Incorporações, DORO, Incorporacões. Sim. E o meu Instagram é Cassiano Doro. E o do Gabriel é Engenheiro Gabriel Doro. Enge.GabrielDoro. Isso, então podem Então, seguir que repete o seu. O meu é Enge.GabrielDoro. o meu é Cassiano Doro, tudo junto. Cassiano com demais. 2 S. Não, bacana. E a gente vai. Depois nós vamos estar passando para vocês, vamos compartilhar. É importante. E sempre que vocês tiverem tema lá bacana, pô, traz para nós. Vamos Com discutir certeza. aqui. Vamos. A casa de vocês. Tudo que Sim. vocês quiserem, a gente vai estar discutindo. Às vezes você tem algum assunto interessante que queiram abordar, casa é sua. Isso. Show. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí pela presença.